Segunda Samuel, capítulo 21. Hoje eu quero ver com os irmãos os versos de 7 a 14, mas eu quero começar relendo um versículo que a gente já viu, que é o versículo 3, tá? Então vamos ler apenas o versículo 3 agora, deixe sua Bíblia aberta e nós vamos ver depois os versos de 7 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, estamos diante da Tua palavra e o Senhor fala com Teu povo através da Tua palavra. O Senhor tem conduzido o Teu povo ao longo da história por meio da Tua palavra. O Senhor tem alimentado o Teu povo por meio da Tua palavra. O Senhor tem alcançado pessoas para fazerem parte do Teu povo por meio da palavra. O Senhor transformou nossas vidas por meio da palavra. Então, Senhor, hoje, opera mais uma vez em nós. Que o Teu Espírito possa pegar a Tua palavra e aplicá-la poderosamente nas nossas vidas. Que as limitações do pregador não sejam um empecilho para que o Senhor opere poderosamente em nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Só pegar esse copinho de água aqui. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, em mensagens anteriores que eu preguei, aqui no capítulo 21 de 2 Samuel, nós já vimos algumas coisas. Nós já vimos que Deus, ele se relaciona com o seu povo ao longo da história por meio de alianças, por meio de pactos. Nós vimos que Deus, ele, por exemplo, fez um pacto com o ser humano que ele criou na criação. Nós vimos que ele renova essa aliança, esse pacto com Noé. Nós vimos que ele fez uma aliança com Abraão. Nós vimos que ele fez uma aliança com Moisés, uma aliança com Davi. E ele fez a maior de todas, a nova aliança, por meio do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Nós já vimos também que a aliança é coisa séria. É um compromisso feito sob juramento. É um compromisso diante de Deus ou com o próprio Deus. Um compromisso até a morte. Um compromisso que, inclusive, ele se relaciona com bênçãos e maldições. Aqueles que mantêm a aliança, eles desfrutam da bênção do Senhor. Aqueles que quebram a aliança, eles recebem os juízos da própria aliança. Quando Deus fez aliança com o seu povo, por exemplo, Moisés, ele falou das bênçãos da aliança, mas ele falou também dos juízos, das maldições da aliança. Agora, a boa notícia para nós é que mesmo quando quebramos essa aliança, o Senhor nos dá a possibilidade de buscarmos o seu perdão. Ele nos dá a possibilidade de buscarmos a restauração da aliança com Ele. E nós vimos também que Deus, ele sempre cumpre a sua parte na aliança. Aquilo que Ele promete que Ele vai fazer, Ele sempre cumpre. Ele sempre faz. Deus não mente. Deus cumpre a sua parte na aliança. O problema é que o ser humano, ao longo da história, ele é marcado por quebrar a aliança com Deus. Em todas essas alianças que eu mencionei para você aqui, o que nós vemos se repetir vez após vez? Os homens quebrando a aliança com Deus. Meus irmãos, eu quero dizer que mesmo que sejamos marcados por quebrar essa aliança com o Senhor,
A graça do Senhor, ela é tão grande que Ele continua vindo atrás de nós. O seu favor continua vindo ao nosso encontro. Mesmo como quebradores da aliança, o Senhor continua vindo até nós para renovar a sua aliança de amor. Em Cristo e pelo poder do Espírito, Ele está transformando um povo para que esse povo possa responder corretamente à sua aliança. Hoje, na leitura bíblica que nós fizemos aqui, nós lemos Jeremias 31, do verso de 31 até o 34, onde Deus promete: eis aí vem dias em que eu vou fazer uma nova aliança. Era a aliança que Jesus fez. Ele já estava prometendo, séculos antes da vinda de Jesus: eu vou fazer uma nova aliança. Não conforme aquela aliança que eu fiz com os pais de vocês que quebraram a minha aliança. Essa vai ser diferente. Essa não vai ser quebrada. Por quê? Porque eu vou fazer uma mudança dentro de você. Eu vou pegar e colocar a minha lei dentro de você. Escrever no seu coração. Você não vai ter mais uma lei de pedras dizendo para você o que você tem que fazer ou não. Que você pode obedecer ou não. Eu vou botar dentro de você para que você ame a minha lei. Para que você deseje a minha vontade. Eu vou entrar num relacionamento com você, você não vai precisar mais dizer para o seu próximo: conheça o Senhor, porque o meu povo vai me conhecer, desde o maior ao menor deles. O meu povo vai estar num relacionamento real, verdadeiro comigo. Quando a gente chega no capítulo 32, no verso 40 de Jeremias, ele diz assim: farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Essa aliança que eu vou fazer, eu não vou deixar de fazer o bem para o meu povo. E ele diz: porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Essa aliança que Deus está fazendo, essa nova aliança, ele diz: o meu povo agora já não mais se afastará de mim. Ele não será mais marcado pela quebra da aliança. Meus irmãos, Deus quer. E Deus trabalha em nós, para que nós sejamos agora o seu povo da aliança, e um povo cumpridor da aliança, não mais quebrador da aliança. O tema da nossa mensagem hoje, inclusive, é esse: cumpridores da aliança. Nós agora desejamos fazer a nossa parte na aliança de Deus, na aliança com Deus. Só que nós não queremos fazer isso achando que a nossa salvação depende disso. Olha, eu vou aqui fazer a minha parte, o que Deus quer de mim nessa aliança? Pronto, eu vou fazer, porque através dos meus esforços é que eu vou comprar a minha salvação. Não. A nossa salvação é totalmente pela graça, é totalmente pelo que Jesus fez. Ele que na cruz pagou o preço dos nossos pecados. Ele é que garante a nossa salvação. Agora, na aliança, o que nós fazemos? Nós respondemos aquilo que Jesus fez. Jesus morreu por mim, pagou o preço dos meus pecados, que eu jamais seria capaz de pagar. O que eu faço diante disso? Eu entrego a minha vida. Senhor, toma a minha vida. E a partir de agora, pela força que o Espírito Santo me dá, eu quero lutar, Senhor, para viver uma vida de santidade. O Senhor que fez tudo isso por mim, pronto, eu quero alegrar o coração do Senhor. Eu quero viver a vida que o Senhor se agrada. Essa é a nossa parte na aliança. Lutarmos por santidade. Buscarmos viver agora em resposta ao que Jesus fez. Uma vida que agrada ao Senhor. Nosso esforço dentro da aliança é apenas, irmãos, uma evidência de que o Senhor nos alcançou de verdade. E que nós estamos realmente numa aliança com Ele. Não é para barganhar com Deus. Para tentar comprar o favor de Deus. Não. Deus já nos deu o seu favor. E nós agora apenas respondemos a esse favor. Bem, você já deve ter ouvido uma história. É muito conhecida essa história, né?
Uma história que fala lá do sapo e do escorpião. Já ouviu? Não? Que o escorpião ele queria atravessar um lago. Só que ele não sabia nadar. E aí ele pediu carona para o sapo. Né? Seu sapo, deixa eu subir nas suas costas e você me leva para o outro lado. Já ouviu essa história? Quem já ouviu? Levanta a mão. Pronto, muitas pessoas ouviram, mas a maioria não levantou a mão. Então é novidade para alguns, eu vou contar, né? E aí o sapo disse assim, eu te levar nas minhas costas? Tô nem ficando doido, né? Rapaz, quando chegar no meio do rio, você vai enfiar o ferrão nas minhas costas e eu vou morrer. E aí o escorpião disse assim, não, rapaz, que é isso, né? Que é isso, não vai acontecer isso não. Se eu fizer isso, morre nós dois. Aí o sapo pensou, faz sentido, né? Tá bom, pois vamos. Aí o escorpião subiu nas costas do sapo, o sapo saiu naquela água. Quando chegou lá no meio do lago, o que aconteceu? Olha o escorpião, ó, né? Cravou o ferrão nas costas do sapo. O sapo olhou, escorpião, rapaz, por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer. E o escorpião disse assim, me desculpe, eu não podia fazer diferente. É a minha natureza. É a minha natureza, né? Irmãos, eu estou contando isso para você porque diante do que eu já expliquei, a nossa natureza era quebrar a aliança de Deus. Essa era a nossa natureza. Nascermos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos violadores da aliança de Deus. Mas agora em Cristo, isso não é mais a verdade a nosso respeito. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo, Ele diz que nós não somos mais escravos do pecado para obedecer ao pecado. Paulo diz que nenhuma tentação vem até nós que seja sobre-humana, que seja além das nossas forças, porque junto com a tentação, Deus também dá o escape. Deus nos chama agora, irmãos, com essa nova natureza que Ele está colocando dentro de nós, a quê? A sermos cumpridores da aliança. E o nosso texto ele traz 2 exemplos aqui de cumpridores da aliança. Vamos ver aqui o primeiro exemplo, que é o exemplo do próprio Deus. Deus mesmo é cumpridor da aliança e Ele nos dá o seu exemplo aqui. A gente lê o verso 3, vamos olhar de novo esse verso? Tem uma palavrinha aqui muito importante, que nem sempre aparece com clareza. Olha o que diz. Davi perguntou aos gibeonitas, que posso fazer por vocês? Como posso reparar, olha essa palavra, reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Sua versão também diz reparar ou diz alguma outra coisa, usa outra palavra? Alguém tem uma palavra diferente? O que eu posso fazer para reparar, para que vocês abençoem a gente? Reparar? Bom, a palavrinha hebraica, traduzida por reparar, é a palavrinha akafé, que vem de uma outra palavra chamada kafar, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a mesma palavra utilizada lá em Levítico capítulo 16 para falar do dia da expiação. Então essa palavra, traduzida aqui como reparar, é a palavra para expiar. A palavra expiação. Pastor, o que é expiar? O que é expiação? Não é ficar olhando para a vida dos outros não, tá? Estou aqui só espiando, né? Aqui é outra coisa, tá bom? Essa palavra, ela tanto pode significar, trazer uma ideia de propiciação. O que é propiciação? Propiciar a Deus. Deus estava irado por causa dos nossos pecados, por causa da nossa quebra da aliança, e nós então agora apaziguamos a Deus. Deus se tornou propício a nós. Essa é a palavra propiciar, tá? Também é usada a mesma palavra aqui para falar de propiciação. E expiação tem a ver com remover o pecado. O pecado que estava em nós, ele é retirado. E é interessante que no dia da expiação, Levítico 16, nós vamos ter o sumo sacerdote,
entrando no Santo dos Santos, o lugar sagrado. Ali apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Não era qualquer pessoa, não era qualquer hora. Era o lugar mais sagrado do templo, porque simbolizava ali a presença do próprio Deus. Era o lugar que tinha a arca da aliança de Deus. E ali naquele lugar ele ia fazer o quê? Expiação, propiciação. Ele levava 2 bodes. Um desses bodes ele era sacrificado. O sangue dele era derramado. Esse sangue o sacerdote passava em si mesmo e passava sobre a tampa da arca de Deus. Por que ele fazia isso? Ele estava ali como representante do povo de Deus. E ele estava ali fazendo propiciação a Deus. É como se Deus, irmãos, ele visse o pecado do seu povo. A sua ira se inflamasse. E Deus estava vindo agora para consumir o seu povo por causa dos seus pecados. E então ele via o sangue daquele bode derramado, o sangue cobrindo a tampa da arca, o sangue aspergido no sacerdote. E a ira de Deus ao ver aquele sangue, ela se desviasse, ela passasse por cima. A mesma coisa que acontece, por exemplo, na Páscoa. Lembra que eles tinham que colocar o sangue no umbral das casas, na porta das casas, porque o anjo do Senhor, quando viesse e ele visse o sangue, ele passaria por cima. A palavra Páscoa significa isso, passar por cima, ok? Então, esse primeiro bode, ele tinha essa ideia de propiciação. A ira de Deus passava ao ver aquele sangue. O segundo bode, o sacerdote ia lá, colocava as mãos sobre a cabeça dele. Como um sinal, ele fazia uma pressão na cabeça do bode. Como um sinal ali de que ele estivesse passando para o bode os pecados do povo todo. É como se ele estivesse transferindo. E aquele bode, então, ele era enviado para o deserto. Como se ele estivesse levando os pecados do povo para longe da comunidade do povo de Deus, a comunidade da aliança. Você sabe que tudo isso eram apenas sombras, símbolos do que Jesus faria. Jesus é o cordeiro que foi morto. É o bode sacrificado. É aquele cujo sangue foi derramado por causa dos nossos pecados. A ira do Senhor deveria nos consumir por causa dos nossos pecados. Mas é como se o Senhor visse sobre nós o sangue de Jesus. Lembra quando a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? É como se o sangue dele, o sacrifício dele, foi por nós. Foi como um substituto, ao invés de Deus nos matar, o filho dele morreu. E o sangue do filho dele é a prova dessa morte violenta no nosso lugar. Então é como se Deus olhasse para nós e ele visse o sangue do seu filho. E a sua ira é desviada. Propiciação. Deus é apaziguado, a sua ira vai embora. Só que Jesus também é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também, aquele segundo bode, é um símbolo de Jesus. É como se os nossos pecados naquela cruz tivessem sido colocados sobre Jesus. E Jesus, ao arrastar a sua cruz para longe, para fora da cidade, ele estava levando os nossos pecados com ele. E naquela cruz, a ira justa de Deus estivesse punindo cada um dos nossos pecados, e assim Jesus estivesse levando o pecado embora. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele tirou o nosso pecado. Deus olha para nós e ele não nos condena mais. Pecador, condenado, receba a ira. Ele declara justificado. Você não deve mais nada, porque o Filho Santo de Deus pagou completamente a sua dívida. Isso é expiação. Ele nos substituiu. E ele removeu o nosso pecado de diante do Senhor, pagando completamente a nossa dívida, a dívida daqueles que creem nele, daqueles que estão unidos com ele pela fé. Então, meus irmãos, Deus aqui,
estava também irado com esse povo, porque esse povo havia quebrado a aliança dele. Então, essa quebra da aliança fazia com que Deus ele manifestasse a sua ira. Como é que Deus estava manifestando a sua ira aqui? Ele estava trazendo uma grande fome. Esse período aqui, o povo de Israel estava passando por uma grande fome, a ponto de que Davi precisou consultar o Senhor. O que está acontecendo? Como é que a gente resolve isso? Por que nós estamos passando por isso? E Deus falou por quê. Foi por causa do pecado de Saul, que quebrou a minha aliança. Irmãos, o pecado de Saul, essa quebra da aliança, precisava ser tratado. Deus está exigindo ao povo: vocês precisam resolver o problema dessa quebra de aliança. Vocês precisam resolver o problema do pecado de Saul. Por isso eu estou mandando essa fome. Enquanto vocês não resolverem, essa fome continuará consumindo vocês. É isso que Deus está fazendo. Por quê? Porque Deus é cumpridor de aliança. Faz parte da natureza de Deus. Deus não mente, Deus não engana. Quando Deus faz uma aliança, Ele cumpre a aliança. E aqui, Deus é o juiz dessa aliança. Uma aliança que tinha sido feita entre Israel e os gibeonitas. Essa aliança tinha sido feita muito antes do tempo de Saul. Tinha sido feita ainda nos dias de Josué. Eu não vou ficar me repetindo, já falei sobre ela em outras mensagens, mas para aqueles que não ouviram, tá? Eles tinham feito uma aliança onde o povo de Israel se comprometia a deixar com que os gibeonitas vivessem no meio deles. Eles não atacariam os gibeonitas, eles não matariam os gibeonitas. O que foi que Saul fez? Saul tentou exterminar os gibeonitas. Ele quebrou completamente a aliança. O povo se comprometeu diante de Deus. O povo disse assim para Deus. Disse assim, na verdade, uns para os outros, né? Olha, vamos deixar eles permanecerem. Vamos cumprir a nossa parte na aliança para que Deus não se ire contra nós. Para que o juízo de Deus não venha contra nós por quebrarmos a aliança. Quando chegou nos dias de Saul, o que Saul fez? Eu vou fazer uma limpeza. Tudo que não for aqui do povo de Deus, que não for israelita, eu vou exterminar, eu vou arrancar, eu vou matar um por um. Foi isso que Saul fez. Por isso Deus estava irado. Porque Saul quebrou a aliança. Nós vimos também aqui no nosso texto, em outra mensagem, que quando Davi procura, a gente lê o verso 3 aqui, ele procura os gibeonitas, e ele diz: o que eu posso fazer? Como é que eu posso expiar? Né? Como é que eu posso resolver esse problema? Os gibeonitas, eles exigiram uma coisa. Eles disseram: olha, nós não queremos matar as pessoas de Israel, nós não queremos dinheiro, nós não queremos nada disso. A gente só quer uma coisa. Nós queremos 7 descendentes de Saul. Esses 7 descendentes de Saul vão ser... eles vão ser sacrificados diante do Senhor para resolver o problema da aliança, da quebra da aliança. E nós vimos que isso não era uma mera vingança. Eles podiam dizer assim: olha, vamos contar aqui quantos do nosso povo morreu, quantos gibeonitas foram assassinados por Saul e sua família, e nós vamos querer olho por olho, um por um. Eles não fazem isso. Eles escolhem, eles dizem: nós queremos 7. E 7, irmãos, era um número muito simbólico dentro dessa cultura. 7 significa completude. O que eles estão dizendo é: nós queremos 7 pessoas, porque isso vai ser uma representação diante do Senhor, que nós estamos quitando as coisas. É um sacrifício completo. Não precisa mais do que isso. São 7. 7. E eles pedem também 7 só da família de Saul. Porque foi Saul que fez todo esse mal. Foi Saul que quebrou a aliança aqui. A gente precisa lembrar que os gibeonitas, eles queriam o fim dessa fome também. Porque essa fome afetava eles também. Tá? Bom, a questão é, essa é uma maneira deles de colocar um fim nessa história. Colocar um fim nesse problema da quebra da aliança, um fim nessa fome terrível que estava assolando a terra. Para eles fazer isso,
seria punir o pecado de Saul, fazer propiciação diante de Deus, expiação diante de Deus. Nós vamos resolver esse problema do pecado. Agora, Saul já estava morto. É por isso que agora o pecado de Saul vai ser punido na descendência de Saul. São os descendentes deles, filhos ou netos de Saul, que vão ser punidos, por causa do seu pecado. Bom, isso aqui também deixa um precedente muito importante. No futuro, se algum rei de Israel quisesse quebrar essa aliança de novo com os gibeonitas, eles seriam levados a lembrar desse caso e pensar duas vezes. Olha, quando Saul fez isso, mesmo depois que ele morreu, os filhos, netos deles tiveram que pagar pelo pecado de Saul. Então eu não vou fazer isso, porque senão o juízo vai vir sobre mim ou sobre os meus filhos. Então aqui deixa um precedente muito importante de proteção para esses gibeonitas. Agora tem um problema aqui. Qual é o problema? Esses descendentes de Saul, que vão ser sacrificados, eles são inocentes? Antes de responder, a lei de Deus, ela proibia que um rei humano ou um juiz humano, ele sacrificasse ou ele executasse, punisse um filho no lugar do crime do pai. Um neto no lugar de um crime do avô ou do pai. Tá? Porém, isso era proibido para o juiz humano. Porque os juízes humanos, eles são falhos. Eles às vezes erram, eles pecam. Mas no caso de Deus, às vezes Deus executa assim. Às vezes Deus, ele traz o seu juízo e há consequências, inclusive, para familiares daqueles que pecaram. Por quê? Porque Deus é justo. E quando ele faz as coisas do jeito certo. Agora, a gente pode perguntar, mas Deus não está sendo injusto aqui? Porque quem pecou foi Saul. Os netos dele aqui, talvez alguns filhos de Saul apoiaram ele no pecado. Mas nós vamos ver que tem alguns netos de Saul que vão ser punidos aqui. Entre as possibilidades de quem ia ser punido, tinha até Mefibosete, filho de Jonatas. Mefibosete não tinha participado de nada disso. Então, será que Deus não está sendo injusto aqui? Eu quero dizer primeiramente para você, tá? Todos nós somos pecadores. Todos nós somos quebradores da aliança. Isso significa o quê? Que todos nós merecíamos morrer agora. Sermos exterminados, porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Não foi isso que ele disse para Adão? No dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, o fato de você poder estar sentado e sem nem ao menos perceber, puxar ar pelos seus pulmões, você respirar, fazer assim, isso é graça, graça, porque deveríamos estar mortos, executados. Se estamos vivos, é graça, não é porque merecemos, não é o que merecemos, ok? Então a primeira questão aqui é essa. Se Deus quisesse exterminar esses netos de Saul, mesmo que eles não tivessem nada a ver com aquele pecado que Saul cometeu, eles tinham os próprios pecados deles. Eles mereciam ser exterminados. Como eu e você temos os nossos próprios pecados e merecíamos ser exterminados. Porém, há um padrão interessante aqui. Qual é esse padrão? Irmãos, no dia da expiação, ou mesmo nos sábados no templo de Israel, nós víamos muitos sacrifícios de animais. Os animais eram levados e eles eram sacrificados no lugar dos pecadores. Okay? A pergunta é, esses animais eles eram inocentes? Sim. Os homens pecaram e os animais eram sacrificados no lugar daqueles homens. Ao invés de eles morrerem,
os animais eram sacrificados no lugar deles. Isso era suficiente para pagar o preço do pecado dos homens? Não. O autor de Hebreus vai dizer que o sangue de touros e bodes não era suficiente para pagar o pecado de ninguém. Por isso que tinha que ficar repetindo toda vez essa cerimônia de sacrificar animais. Tá? Então note, animais inocentes sacrificados no lugar de homens culpados. O que está acontecendo aqui também? Esses descendentes aqui de Saul, eles vão ser sacrificados no lugar de Saul. Eles são inocentes? Com relação ao pecado que Saul cometeu de quebrar a aliança, eu entendo que sim, eles são inocentes, não foram eles que cometeram aquele pecado. Por outro lado, como eu já falei, com relação a Deus não tem ninguém que seja inocente. A Bíblia diz, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos pecaram, a uma se fizeram inúteis, etc. Tá? Então, nós podemos dizer que com relação ao pecado de Saul, são inocentes sendo sacrificados no lugar de um culpado, de um pecador culpado. Então nós olhamos para isso, animais inocentes sacrificados no lugar de pecadores culpados, descendentes inocentes de Saul sacrificados no lugar de pecadores culpados, no caso, o próprio Saul. E a gente se pergunta, Deus não está sendo injusto aqui com o que está acontecendo? E eu quero dizer para você, tudo isso aqui, meus irmãos, é apenas uma sombra. É apenas um símbolo. Como é que esses inocentes poderiam morrer no lugar de um culpado? Deus escuta isso e ele responde assim, calma, espera um pouco, espera que a história não chegou no final ainda. Ele diria para esse povo, olha para frente, que tem alguém que vai chegar. Ele diria para nós hoje, olha para trás. Vê aquele que já veio, aquele que já chegou. Espere para quando o Filho de Deus aparecer na história. O que nós encontramos em Jesus? Aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós. Por nós. Inocentes morrendo no lugar de pecadores culpados era apenas uma sombra do que ia acontecer com o próprio Filho de Deus. Um inocente morrendo no lugar de pecadores culpados. Com uma diferença enorme, gigantesca. Esses inocentes que morrem no lugar de Saul, eles mesmos eram culpados dos seus pecados. O Filho de Deus não tinha pecado nenhum. Deus pode muito bem olhar e dizer o seguinte, se há qualquer inocente que sofre injustamente, espere, pois um dia o meu filho, eu vou dar o meu filho, àquele que não tem pecado, àquele que nunca pecou, eu vou dar como um sacrifício no lugar de todo aquele que já sofreu injustiça. E mais do que isso, qualquer injustiçado nessa terra é ele mesmo um pecador culpado. Eu vou dar o meu filho que não tem culpa nenhuma no lugar de pecadores culpados. O próprio Jesus podia dizer, eu voluntariamente vou entregar a minha vida. Ninguém pode tirá-la de mim. Eu vou dar a minha vida no lugar de culpados como eu e como vocês. O maior ato de injustiça que já aconteceu nessa terra foi o assassinato do Filho Santo e Justo de Deus. Mas ele mesmo se entregou naquela cruz para pagar o preço do pecado de todo o seu povo. De todo o seu povo. Eu quero dizer para você que Saul foi um quebrador da aliança. Mas Deus é um cumpridor da aliança. Ele exige que a sua aliança seja cumprida.
e para nos salvar dos nossos pecados um dia, para cumprir a sua aliança, a nova aliança que Ele quer fazer conosco um dia, Ele entrega o próprio Filho dele para morrer numa cruz. Jesus entrega a própria vida no meu e no seu lugar, naquela cruz, para fazer essa nova aliança. Ele não deixa simplesmente passar em branco. A aliança simplesmente ser quebrada e violada. Deus é justo e o justificador dessa aliança. Eu quero dizer para você também, irmão, o mais importante não é como a gente vai morrer. O mais importante não é se eu vou morrer dormindo. Fui dormir, velhinho, e não acordei mais. Não é se eu vou dormir, se eu vou morrer no leito de um hospital. Estava lacerado pelos medicamentos e morri. Soube nem o que aconteceu. Não é se eu vou morrer nas mãos de algum malfeitor. Estava trabalhando, estava fazendo tudo certinho, de repente veio um malfeitor e tirou a minha vida. Olha que injustiça! Não é se eu vou morrer num acidente, um momento de descuido, uma peça que quebrou. O importante não é como nós vamos morrer. O importante para esses descendentes de Saul não é se eles teriam que morrer por causa desse antepassado pecador deles, Saul. O importante é com quem nós vamos estar naquele dia em que a morte vier bater na nossa porta. Com quem nós vamos estar naquele dia. Aquela música que a gente canta, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O final dela diz, e quando enfim vier, como é? Chegar a hora, né? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. E aí, como é que termina? Terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. A questão não é como eu e você vamos morrer, se vai ser injusto ou não. É com quem nós vamos estar. Porque se naquele dia nós estivermos com Jesus, Ele é aquele que se sacrificou por toda injustiça. Aquelas que foram feitas contra mim e aquelas que eu fiz contra os outros. E naquele dia eu estarei com Ele para sempre. Porque Ele pagou toda a minha iniquidade. É isso que importa. É com quem eu vou estar naquele dia. Bom, mas o texto aqui, ele apresenta para nós um segundo exemplo de cumpridor da aliança. Nós vimos Davi cooperando com Deus para que a aliança ela fosse cumprida. Ele entendeu, Deus falou para ele, olha, isso está acontecendo, essa fome, por causa da aliança quebrada. Então ele fez o quê? Eu vou procurar então restaurar essa aliança. Procurou os gibeonitas, o que é que vocês querem? Diz, entregue 7 descendentes. E Davi agora se compromete, eu vou entregá-los. Então Davi já está cooperando com Deus para cumprir aquela aliança. Mas Davi também vai mostrar que ele é cumpridor das alianças que ele mesmo tinha feito. Vai ter uma outra aliança que vai aparecer aqui que Davi fez e que ele vai cumprir. Olha comigo o verso 7. O texto diz assim. O finalzinho do verso 6, está em cima aí do 7. Davi tinha dito, eu os entregarei a vocês, disse o rei. Vou entregar os descendentes de Saul. Aí começa o verso 7. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Aqui, irmãos, o autor está lembrando da aliança que Davi tinha feito com Jonatas. Essa aliança ela é mencionada pelo menos 3 vezes em 1 Samuel. Davi fez uma aliança. Jonatas deu a capa e as suas armas a Davi como um sinal
daquela aliança feita. E nessa aliança eles prometeram um cuidar do outro, um proteger o outro. E quando nós lemos os momentos em que eles renovam essa aliança, em que eles fazem a aliança, nós vamos ver também que isso envolvia cuidar dos descendentes um do outro. Então agora Davi estava diante de um descendente de Jonatas, um filho de Jonatas, seu amigo tão leal. E agora ele tinha a alternativa: entregar Jonatas para ser, ou Mefibosete para ser executado, ou salvar Mefibosete e procurar um outro descendente de Saul. E porque ele tinha feito uma aliança com Jonatas, ele decide o quê? Cumprir a sua aliança. Ele salva Mefibosete. Ele não entrega Mefibosete para ser sacrificado. O texto continua, verso 8, ele vai dizer: mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os dois filhos de Rispa. Aqui é outro Mefibosete, tá? O povo gostava de botar o nome de menino de Mefibosete nesse tempo, né? Então fica a sugestão para você aí. Então, o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá. Os dois filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Pronto. Então aqui o texto vai mostrar para nós quem eram os descendentes de Saul que Davi entregou para serem sacrificados, ok? Só que tem um detalhe interessante aqui. Menciona aí filhos de Merabe, né? Eram netos de Saul, filhos de Merabe. Merabe era filha de Saul. A pergunta é: a sua versão da Bíblia que você está aí também chama filhos de Merabe ou diz alguma outra coisa? Eu consultei várias versões em português e todas elas colocaram filhos de Merabe, mas geralmente eles colocam uma letrinha aí, né, uma nota de rodapé, falando, explicando um detalhe que acontece aí no texto, tá? Na corrigida, por exemplo, Almeida, Revista Corrigida, vai dizer filhos de Merabe, filhos da irmã de Mical. Irmã, ou seja, não menciona o nome Merabe, e irmã aparece em itálico, mostrando que não era algo que tinha lá no texto, mas para fazer sentido era preciso colocar esse nome, irmã de Mical. Por que eles fazem isso? Porque alguns dos manuscritos trazem que eles eram filhos de Mical. Mical tinha sido esposa de Davi, né? Só que tem um problema se a gente dissesse que eles são filhos de Mical, porque o próprio Deus disse que Mical não teria filhos. Ela não teve filhos com Davi e ela não teria filhos. Então como é que esses filhos de Mical aqui apareceram de onde, né? Ok? Então por isso, alguns manuscritos antigos e tudo mais trazem já o nome Merabe, que é a irmã de Mical. E aí um ponto importante então é que há esse esforço de tentar explicar para nós, ó, aqui não está falando de Mical, mas de Merabe. Só que para resolver toda essa questão o texto diz com quem ela teve esses filhos. E os filhos foram com quem? Adriel. Pronto. Quem foi que se casou com Adriel? Foi Mical ou foi Merabe? Foi Merabe. Então, por mais que os textos às vezes tenham alguma dificuldade lá no texto original para a gente entender aqui, as pistas do próprio texto nos mostram que aqui ele está falando de Merabe. 1 Samuel 18, 19 vai dizer assim, ó. Mas aconteceu que, na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Então, quem casou com Adriel foi Merabe. Então, esses filhos aqui são de Merabe, não são de Mical. Pronto. Explicado isso, olha comigo agora o verso 9. O texto diz assim: ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Pronto. Então, Davi pegou esses 7 descendentes aqui de Saul. Certamente não deve ter sido
algo agradável, algo fácil de acontecer. Imagina esses homens quando receberam essa notícia de que iam ter que ser executados, não é? Então ele pega esses 7 e ele cumpre aquilo que ele tinha prometido aos gibeonitas. Ele entrega estes homens. O texto diz que ele os entrega na época da colheita de cevada. Mas não estava tendo uma grande fome? Como é que ele entregou na época da colheita? Meus irmãos, porque era a época da colheita. O problema é que eles não colhiam nada. Não tinham chuva, as plantações não davam comida. Então, era uma época que eles deveriam estar colhendo. Mas eles não tinham o que colher, né? Então, nessa época, Davi vai lá e entrega esses homens. Uma coisa interessante também é que é dito que eles vão ser sacrificados perante o Senhor. Por que isso? Porque aqui ele está falando de um ato solene. Mais uma vez, aqui, irmãos, os gibeonitas não estavam apenas querendo se vingar. Era um ato solene aqui. Eles estavam diante do Senhor, como se eles estivessem dizendo assim para o Senhor: Senhor, o pecado de Saul foi castigado nos seus descendentes. Senhor, perdoa-nos, tira essa seca, traz de volta a chuva, nos dá de volta o alimento. Senhor, não nos deixe morrer na fome. Então a ideia aqui é que o juiz da aliança possa ver o sacrifício, ver que o pecado foi punido e ser propiciado, ser apaziguado. O pecado foi removido da terra, o pecado de Saul, através da execução dos seus descendentes. E assim Deus possa responder positivamente a essa atitude e restaurar a sua aliança. Outra coisa interessante, esse texto que a gente leu não diz onde isso aconteceu. Mas se a gente tivesse lido o capítulo 21 desde o começo, nós veríamos que os gibeonitas, eles dizem que fariam isso na cidade de Gibeá. Por que lá? Porque era a cidade natal de Saul. Então, realmente, eles estavam dizendo, olha, aqui nós estamos fazendo isso por causa do pecado de Saul, estamos deixando muito claro aqui. Tá? Bom, o que tudo isso aqui deve causar em nós? Quando a gente lê essa história e vê esses descendentes de Saul sendo executados, o que isso deve causar em nós? Eu penso, irmãos, que um sentimento de desconforto. A gente deve ler aqui e ficar desconfortável, pensando assim, Senhor, assim eu sinto como se as coisas não deveriam ser assim. E de fato, irmãos, eu acho que Deus queria que a gente sentisse isso mesmo. Porque aqui é como se Deus estivesse dizendo para nós, olhe as consequências do pecado. Olhe o que o pecado faz. Olhe para o fato de que o seu pecado não diz respeito apenas a você. Ele não vai trazer consequências só sobre você. Olhe as consequências duras, terríveis do pecado. Quando você dá as costas para Deus, quando você substitui Deus por outras coisas na sua vida, quando você não ouve o que Deus deseja, quando você tampa os ouvidos para Deus e diz, eu quero saber o que eu desejo, eu quero fazer a minha vontade. Algumas pessoas dizem assim, se eu estiver prejudicando alguém, é só a mim mesmo que eu estou prejudicando. Não. O pecado ele vai afetar as pessoas que estão perto de você. Aquelas que você diz que mais ama, são as que vão sofrer com o seu pecado. Vão ser afetadas pelo seu pecado. Saul já tinha morrido aqui, faz tempo. E mesmo depois de morto, olha o que o pecado de Saul ainda estava trazendo de consequência para os seus netos, seus filhos e netos. Meus irmãos, não deixem o pecado vos enganar. Não deixe o pecado dizer para você que tudo vai ser bom, que tudo vai ser prazeroso. Não caia nas mentiras do pecado. Só vem desgraça com o pecado. Saul provou desgraça. A família de Saul está provando desgraça. Tudo por causa do seu pecado. Bom, olha comigo o verso 10. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco
e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Agora, o autor, ele mostra essa mãe aqui, desesperada porque os seus filhos foram executados e ficaram ali em estacas, como se fossem empalados por causa dos seus pecados. Essa mãe, então, ela faz de tudo para que esses corpos executados dos seus filhos não fossem maculados pelos animais selvagens. O autor aqui, ele quer intensificar essa cena de tristeza para nós. Ele quer mostrar as consequências duras do pecado de Saul, a tristeza, o que ele causou através do sofrimento dessa mãe aqui. Esses corpos expostos eram um símbolo de desonra. Quando criminosos eram executados, eles ficavam ali. E aí as aves de rapina vinham, os animais selvagens vinham e começavam a despedaçar. O que essa mulher está tentando fazer é impedir isso. Então ela chega lá nesse período da época, que deveria ser a época da colheita, quando eles foram executados. Ela coloca esse pano de saco num sinal de humilhação. E ela fica ali, arriscando a própria vida. Porque animais selvagens iam sentir o cheiro da morte, o odor daqueles corpos mortos, e eles iriam se aproximar. E aquela mulher ia ter que espantar todos esses animais. Sozinha, ela está ali. Ela se arrisca. Até quando ela fica ali? O texto diz que até vir a chuva. Essa chuva, normalmente, ela só viria uns 2, 3 meses depois. Provavelmente ela não ficou esse tempo todo. Porque a gente vai ver no final que Deus escuta, Deus responde ao que foi feito. E Deus, então, ele manda a sua bênção, ele manda a chuva. Então, provavelmente, Deus antecipou a chuva para aliviar o seu povo que estava sofrendo com a fome e para até cuidar dessa mãe aqui. Irmãos, quando eu li esse texto dessa mãe, eu me lembrei do amor de Jesus. Essa mãe lutando para preservar os corpos mortos dos seus filhos. Eu me lembrei que, como a palavra de Deus nos diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos mortos voluntários, porque amávamos mais o pecado do que a Jesus. Trocávamos Jesus por qualquer coisa, por qualquer banalidade. Só lembrávamos de Jesus quando estávamos em apuro. E ainda assim, para usar e descartar Jesus. Senhor, se o Senhor me ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando as coisas melhoravam, dávamos as costas para Jesus. E voltávamos para o nosso pecado. Amávamos o nosso pecado. Estávamos mortos. Espiritualmente tão mortos e tão podres. Como esses jovens pendurados ali. E o que Jesus fez? Ele veio ao nosso encontro. Ele veio nos salvar. Ele veio lutar contra as feras da carne, do pecado e do diabo. Não simplesmente para proteger os nossos corpos mortos, mas para nos dar a vida que nós não tínhamos, para transformar tudo em nós. Porque Jesus veio para morrer numa cruz por alguém que apenas exalava podridão como eu, por causa dos meus pecados. Que amor é esse, meu irmão? Bom, olhem para o que Saul causou, mesmo depois de morto. Quantas pessoas hoje estão deixando desgraças para trás? Quantas pessoas hoje, pais que deixaram prejuízos terríveis para os seus filhos por causa das escolhas que fizeram? Filhos que deixaram prejuízos terríveis para suas famílias por causa das escolhas que fizeram. Isso é o que o pecado tem para te oferecer no final das contas. É isso. Quantas pessoas sofrendo até hoje por conta de atitudes, escolhas erradas de familiares que até já partiram. É isso que o pecado tem para oferecer. É isso que ele vai trazer de consequência no final. Olha comigo agora os versos de 11 a 13. O texto diz assim:
Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. O que acontece aqui? Quando Davi ouve sobre todo o esforço dessa mãe, como é que ele responde? Ele responde buscando honrar não apenas os filhos daquela mulher, mas o próprio Saul e a família de Saul. Davi, durante toda a sua vida, ele nunca levantou a mão contra Saul. Tudo que ele fez foi honrar Saul, como aquele que tinha sido escolhido antes dele para ser rei de Israel. Davi foi leal até o final e está sendo leal aqui mais uma vez. Ele vai lá procurar os ossos. Aqui o texto explica, mas talvez você não estava aqui no dia que eu preguei sobre esse evento, né? Quando Saul foi morto na batalha contra os filisteus, junto com seus filhos, junto com Jonatas, eles foram executados e os corpos deles ficaram empalados lá como um testemunho da vitória dos filisteus. E alguns homens lá de Jabes de Gileade, uma cidade que tinha sido muito abençoada por Saul, aqueles homens, para mostrar sua lealdade, eles foram lá e eles conseguiram roubar os corpos dos filisteus, que estavam nas mãos dos filisteus, né, os corpos de Saul e de Jonatas, e levaram para a sua cidade e mantiveram lá na sua cidade. Deram um enterro digno. O que Davi faz agora é, ele vai lá em Jabes de Gileade, ele pega esses corpos, ele traz, e não apenas esses corpos, ele traz também os corpos desses netos e filhos que foram executados agora. Ele junta todos eles e dá a eles um enterro digno. Ele honra a memória desses homens. Isso é importante, o autor está destacando isso, por quê? Porque Davi, ele foi acusado de ter tramado contra Saul e a família de Saul. Quando Davi estava fugindo, um descendente de Saul chamado Simei jogava pedras, amaldiçoava Davi e dizia: Davi é um homem de sangue, você derramou o sangue da família de Saul. E o que o autor está dizendo para nós é: Davi não teve culpa nenhuma do que aconteceu aqui. Pelo contrário, tudo que Davi fez foi honrar mais uma vez Saul e sua família. Bom, como é que Deus responde? Verso 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Pronto. Deus, de fato, meus irmãos, responde aqui. Volta a chover, a fome passa, Deus faz o alimento brotar mais uma vez do campo. Deus foi propiciado por meio desse sacrifício. A aliança foi restaurada, o pecado foi punido. Davi cumpriu a sua aliança para com Jonatas, Davi cumpriu a sua aliança juntamente com esses homens, os gibeonitas, ele restaurou essa aliança. Deus é cumpridor da aliança. Quando a aliança é quebrada, isso suscita a ira de Deus. Mas quando a aliança ela é restaurada, que é o que acontece aqui, aquilo vai suscitar o quê? O favor de Deus. Deus fica feliz, meus irmãos, quando nós buscamos restaurar a aliança com Ele. O que a gente aprende de tudo isso? O que o Senhor deseja fazer em nós através desses exemplos aqui? A coisa mais básica de todas que nós podemos extrair daqui, irmãos, é que Deus quer que nós sejamos o quê? Cumpridores da aliança. Cumpridores da aliança. O que significa eu buscar cumprir a aliança? A minha parte na aliança significa buscar viver em santidade. É isso que Deus quer de você. Sejam santos como o Senhor é santo. É lutar por santidade. É isso que Deus espera de você. O mais difícil Ele já fez. Ele deu o Filho dele para morrer no seu lugar. Ele deu o Espírito dele para habitar em você e te dar poder, força para lutar contra o pecado e viver em santidade. Então o que Ele espera agora é que você apenas responda a isso. Seja santo. Busque fazer aquilo que agrada a Deus. O que agrada a Deus?
Há tantas coisas na sua vida privada que você sabe que precisa mudar para agradar a Deus. Mas vou dar exemplos gerais aqui. Deus quer que você tenha tempo com Ele. Tem uma música que a gente ensina para as crianças. Leia a Bíblia e faça oração. Conhece essa música? Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Você quer crescer espiritualmente? Deus espera que você tenha tempo com Ele. Que você busque a palavra dEle. Que você leia a palavra dEle. Que você tenha um tempo de oração com Ele. Isso faz parte da caminhada que Deus espera de você. Isso é parte do relacionamento de aliança que Deus espera de você. E como é que está isso na sua vida? Tem tempo para Deus na sua vida? Para buscar o Senhor? Para meditar na palavra do Senhor? Deus quer que você tenha comunhão com o povo dEle. Parte disso significa o quê? Que pelo menos você se reúna com o povo de Deus para adorar o Senhor. Deus não nos salvou para vivermos isolados. Deus nos salvou para fazermos parte de um povo. Povo que Ele está redimindo. Então, o mais básico, irmão, que Deus espera que pelo menos você esteja no culto. Pelo menos você venha para o culto. Eu estou vendo aqui várias cadeiras vazias. Talvez alguns irmãos não tenham vindo porque estejam doentes. Talvez alguns irmãos estejam trabalhando agora. Eu sei de irmãos que estão trabalhando agora. Mas eu não posso dizer que todos aqueles que faltaram, faltaram por esse motivo. Será que às vezes nós não estamos trocando o culto a Deus por qualquer outra coisa? Será? Por coisas banais? Meus irmãos, tudo que nos cerca nesse mundo aqui vai passar. Uma hora vai ser arrancado de nós. Mas aquilo que a gente faz para o Senhor, esse tempo de comunhão, de adoração ao Senhor, isso são coisas que vão ecoar para a eternidade. Deus trabalhando em nós, para a eternidade. Sabe, quando eu leio lá o livro de Malaquias, eu vejo um povo que negligenciou o Senhor, que trocou o Senhor por qualquer outra coisa, que oferecia para o Senhor o pior, quebrando a aliança de Deus. Deus dizia, quando você for trazer uma oferta lá do animal, ele não pode ter defeito. Eles entregavam o cego, o coxo, o aleijado. E eles diziam o quê? Deus não se importa, não. Deus não está vendo, não. Quando eu leio o livro do profeta Malaquias, eu vejo um povo que Deus tirou lá do cativeiro, trouxe de novo para a terra deles, deu para eles de novo o templo, deu para eles de novo a oportunidade de adorar ao Senhor. E esse povo que tinha tanto, negligenciou. Sabe o que é que Deus diz através do profeta Malaquias? Ele diz assim: vocês acham que eu aceito isso daí? Vocês acham que isso que vocês estão fazendo é culto para mim? Não tem ninguém aí que possa apagar a luz e fechar a porta e ir-se embora, porque eu rejeito isso. E Deus nos tem dado muito. Deus nos tem dado sua palavra. Deus nos tem dado seu povo. Como é que nós estamos respondendo? Em Apocalipse, Deus disse assim para a igreja: se você não se arrepender, se não você não voltar para o seu primeiro amor, para o seu primeiro caminho com o Senhor, eu vou apagar o candeeiro. Eu vou apagar. Meus irmãos, que a gente possa valorizar o que Deus nos está dando. Que a gente não possa negligenciar, trocar por qualquer coisa o que Deus está dando. Porque pode chegar uma hora que Ele vem e diga assim: é assim que você tem tratado as coisas santas, pois eu vou retirar. Eu não vou mais entregar pérolas preciosas a porcos. Outra coisa,
Deus espera que você seja um fazedor de discípulos. É a missão que Jesus nos deu. Fale de Jesus para aqueles que estão morrendo sem conhecer Jesus. Ou pelo menos convide para vir ouvir a palavra de Deus sendo pregada aqui. Mas faça algo. Faça algo. O Senhor espera que eu e você façamos discípulos. Discípulos. O Senhor espera que nós lutemos e nos desgastemos na sua obra. Seja servindo naquilo que precisar. Para edificar os nossos irmãos, para alcançar os perdidos. Seja contribuindo também. Você chegou aqui e viu que já tem umas coisas diferentes, né? Eu saí de férias, quando eu voltei, os irmãos já tinham feito aqui algumas coisas diferentes. O piso já está melhor do que estava. Ainda não está o final, né? Mas já está melhor do que estava, né? Ali na frente já está ganhando forma, ali algumas coisas. Tudo isso, irmãos, é feito com o quê? Recursos. Né? Recursos para a gente fazer a obra do Senhor. Será que você tem sido fiel nessa parte? Tem gente que diz que o bolso é a última parte que se converte do crente, né? Nossa, é vergonha. Isso é uma vergonha. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. É Deus que tem dado, sabe? Bastava que Ele tirasse a sua saúde. Você perdia seu emprego, perdia sua renda, perdia tudo. Tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. Quando nós devolvemos para o Senhor, é das mãos dele que nós estamos dando. Porque foi Ele que nos deu primeiro. E a gente fica se agarrando à mesquinharia. A gente fica se agarrando à nossa incredulidade, achando que é o nosso braço que nos sustenta. E que se eu for fiel ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas, eu vou passar necessidade. Ele não vai mais me ajudar, não. Não vai mais me abençoar, não. Não vai mais suprir minhas necessidades, não. É uma vergonha para nós. Se você tem esse pensamento, meu irmão, está na hora de mudar. Está na hora de abandonar isso daí. Isso daí não vem de Deus. Isso daí são só desculpas que o pecado coloca no seu coração para que você não seja generoso na obra do Senhor. O Senhor espera que a gente dê testemunho diante dos incrédulos de uma vida transformada. Essa é a nossa parte na aliança. O Senhor nos chamou, nos transformou. Só que tem gente que na igreja até parece que é crente. A gente olha assim, até parece. Botou o pé para fora da igreja, pronto. É igual ou pior àqueles que estão lá no mundo. Testemunho de vida transformada você tem dado. Será que a pessoa pode olhar para você e dizer assim, Jesus entrou nessa vida aí. Tem algo de diferente aí nessa vida aí. Tá? Eu estou dizendo para você ser diferente, eu não estou dizendo para você ser estranho. Né? Não. Jesus me transformou, agora eu tenho que usar uma roupa assim, o cabelo é assim, o sovaco não pode mais raparar. Tem gente que faz essas coisas aí, né? Não. Você não precisa ser estranho. Você precisa ser diferente nas suas atitudes, nas suas prioridades, naquilo que você aprecia e valoriza. É isso que o Senhor está te chamando a fazer. Na sua vida dentro do seu lar também. Como é que tem sido a sua vida dentro da sua casa? Aqueles que casaram fizeram uma aliança. Você tem honrado sua aliança? Prometeu ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, honrando, respeitando, cuidando, até que a morte separe. Como é que está lá dentro da sua casa? Tem sido fiel? Tem honrado a aliança que você fez diante do Senhor? Ou você está esperando que o Senhor mande o tempo de fome lá na sua casa? Para você se lembrar da aliança, né? Que nem aqui os gibeonitas e Davi. Está esperando vir as consequências do pecado sobre sua vida para que você possa se lembrar de Deus, voltar, se arrepender? Não espere por isso, não. Mude o que tem que ser mudado. Mude. E aqueles que ainda não entraram num relacionamento de aliança com o Senhor? O que o Senhor espera de você hoje? Eu tenho ouvido a palavra do Senhor, tenho visitado a igreja de vez em quando, mas ainda não dei um passo na direção do Senhor. O que o Senhor espera de você? Deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Essa aliança da qual eu estou falando com você hoje. A nova aliança que Jesus fez. Meu irmão, é uma aliança de amor. De amor. Infelizmente, às vezes, a igreja tem sido mal retratada. E as pessoas acham que ser crente e vir para a igreja é apenas receber uma lista de coisas do que eu devo fazer e do que eu não posso mais fazer.
Faça isso, faça aquilo, não faça mais, não faça mais, não faça mais, deixe isso, deixe isso, deixe isso. Na vida cristã tem coisas que a gente vai precisar deixar mesmo. Tem coisas que a gente vai ter que fazer mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, tá? Deus não é estraga prazeres. Quando Ele te diz aquilo que Ele quer que você faça e aquilo que Ele quer que você abandone, isso não é porque Deus está querendo que você seja infeliz, é o contrário. Olha, Deus nos ama tanto que Ele só quer o melhor para nós. E quando Ele diz assim, olha, deixe isso, meu filho, é porque isso que Ele está dizendo para você deixar vai te destruir, vai desgraçar a sua vida. Quando Ele diz assim, ó, meu filho, viva assim, é porque esse tipo de vida é o que vai trazer felicidade para você. Porque a aliança que Ele faz conosco é uma aliança de amor. Ele só procura o nosso bem eterno. Enquanto que esses pecados que a gente não quer deixar, só procuram a nossa destruição eterna. Deixa eu te lembrar que essa aliança é uma aliança de amor. Olhe para Jesus. Eu não consigo entender como é que Deus um dia na glória, Ele olhou para mim e para você. Ele sabia quem eu e você seríamos, o que eu e você faríamos, as escolhas que teríamos. Ele sabia de tudo. E ainda assim Ele decidiu, um dia eu vou entregar o meu filho para morrer naquela cruz, por esse pecador, porque eu o amo. E eu o quero como meu filho. Olhe para Jesus. Jesus sabia quem eu era. Jesus sabia o meu nome. Ele conhecia os meus pecados. E Ele vendo tudo que havia de podre em mim para ver, Ele foi para aquela cruz e Ele disse, é por ti, meu filho. Eu estou dando a minha vida por ti. Porque eu quero uma eternidade contigo. Eu te quero comigo pela eternidade. Ah, meus irmãos, eu não consigo entender porque Ele fez isso por pecadores como nós. Porque Ele amou assim pecadores como nós. Mas isso só mostra para mim que essa aliança que Ele nos chama a participar é uma aliança de amor. Não despreze o amor do Senhor. Responda ao amor do Senhor. Senhor, obrigado por me amar. Eu quero te amar também. Eu quero dedicar a minha vida ao teu amor. Vamos orar?